fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Muito bem, vocês, então, esta paróquia celebra a festa do seu padroeiro. O padroeiro desta paróquia, podemos dizer, é o maior de todos os padroeiros, porque é o Cristo ressuscitado. Bem, celebrar o Cristo ressuscitado, celebrar a oitava da Páscoa, é celebrar essa vitória que nós cristãos devemos ter a alegria de anunciar, assim como Maria Madalena, assim como as mulheres, como nós ouvimos ontem, cheias de alegria, ainda que com medo, mas cheias de alegria, ainda que com as nossas cruzes diárias, mas cheios de alegria, porque a alegria da Páscoa não pode ser confundida com a alegria do Carnaval. A nossa alegria pascal não pode se resumir a, bem, terminou a Quaresma, comamos e bebamos porque a nossa penitência acabou. A nossa alegria pascal não pode se resumir a isso, senão nós caminhamos em vão essa Quaresma, senão nós caminhamos em vão nesta Semana Santa. A nossa alegria pascal deve ser porque o Cristo, o amado de nossa alma, está vivo, ressuscitado, abriu-nos o céu, abriu o céu para nós. Antes o céu estava fechado, desde o momento em que os nossos pais no paraíso pecaram, desobedecendo a Deus. Por mais justo que você fosse, por mais virtuoso, por melhor que você fosse, somente o Cristo abre o céu para nós. Por exemplo, nós temos o caso de Moisés, né? Moisés, é dito pela Sagrada Escritura, era o homem mais humilde sobre a terra. Moisés morreu e foi para o céu? Não. Davi teve seus pecados, a gente sabe, mas também era um homem muito fiel a Deus. Sempre que pecava, se arrependia, né, amargamente, pedia misericórdia de Deus, o perdoou. Davi era um homem justo, apesar dos seus pecados. Quando Davi morreu, foi direto para o céu? Não. Abraão? Não. Os profetas? Não. São José? Não. Nem São José, padre, nem São José. Por mais absurdo que isso possa parecer. Por quê? Porque o céu só se abre para nós quando Cristo morre, desce à mansão dos mortos, e ali ele traz todos, né, recolhe, vamos dizer assim, todos os justos do Antigo Testamento, inclusive seu pai São José, e então ele sobe aos céus. Né? Por isso que é dito, né, um dos cânticos, que ele leva cativo o cativeiro. Né? Então ele leva aqueles que estavam ali, os justos que estavam na mansão dos mortos, esperando a vinda do Messias, mesmo São José. Porque é preciso que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, abrisse as portas do céu. Veja, os justos então estavam na mansão dos mortos. Estavam no inferno? Não, não é o inferno. O inferno era para onde os ímpios iam. Os justos, né, ficavam no Sheol. Nós chamamos de mansão dos mortos, né, em português. Por isso que a gente reza, desceu a mansão dos mortos. Essa parte é importante porque normalmente ela é meio esquecida nesse período de Semana Santa. A gente celebra a Sexta-feira Santa e aí ressuscitou e pronto. E esse tempo entre uma coisa e outra, a gente normalmente não fala muito, a gente esquece, né? Não se fala tanto, as pessoas não sabem, mas essa parte é muito importante, né? Porque ele desce ao Sheol, vai buscar Adão, vai buscar Moisés, todos os justos do Antigo Testamento. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Né? Por quê? Porque neste dia o Senhor leva então todos os justos para o céu, incluindo seu pai São José. Então veja, a nossa alegria porque o céu está aberto. É claro, nós, católicos, 2024, nós crescemos, né? Nós crescemos ouvindo, quando alguém morre, fulano foi para o céu. Desde pequenininho você escuta, né? E fulano, fez a sua Páscoa, foi para o céu.
normalmente a gente canoniza todo mundo, né? A pessoa morreu, pronto, foi para o céu, né? A gente não sabe, né? Mas a gente quer acreditar nisso, lógico, a gente espera nisso. A gente não sabe se a pessoa foi para o purgatório ou foi para o céu, mas a gente tem esse desejo que a pessoa tenha direto para o céu. Se é assim ou não, a gente não sabe, por isso que a gente sempre tem que rezar, independente, né, do que você acha, quão bom era essa pessoa. Nossa, mas fulano era muito bom, padre, não precisa nem rezar por ele não, ele foi para o céu. Não existe isso, a não ser que a igreja canonize. Se a igreja canonizar, aí tudo bem, você não precisa mais rezar por essa alma, né? E às vezes o povo inventa essas coisas, né? Tem que parar de preguiça e rezar pelo povo falecido, não inventa desculpinha, né? O povo diz, não precisa rezar, né? Não, porque ele era muito bom. Não, não existe isso, você não sabe, não é você que julga, nem sou eu. Então a gente reza pelas pessoas que já faleceram, porque a gente não sabe se ela foi direto para o céu ou se ela está no purgatório ainda purificando alguma coisa. Mas veja, nós católicos, 2024, nós temos o céu aberto para nós. Se nós morremos em santidade, ou seja, né, purificados de todos os nossos pecados, na santidade, na amizade com Deus, nós vamos para o céu. Mas não foi sempre assim. E essa dádiva, esse dom, nós celebramos exatamente na Páscoa. Então, assim, a gente se acostuma. Por quê? Porque a gente desde pequeno escuta isso. Por isso que se a gente não reza, se a gente não medita sobre esses mistérios, a gente fica na alegria carnavalesca. Acabou a penitência, vamos comer uma picanha. É isso. Acabou a penitência, vamos tomar 5 litros de açaí. É isso. Se não, a nossa alegria pascal não pode se resumir a isso. Nossa alegria pascal, primeiro, é porque o Cristo está vivo. Se Cristo não ressuscitou, vai a nossa esperança, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é o que diz São Paulo. Essa é a primeira razão. A segunda razão, ele abriu-nos, como nós ouvimos na sequência de Páscoa, abriu-nos do Pai o aprisco. Ele, o bom pastor, abriu o aprisco para nós, as ovelhas. Essa é uma grande alegria. Depois, lavou os nossos pecados. Está lá na sequência de Páscoa. Se você pegar, lá estão as razões para a nossa alegria pascal. Né? Lavou os nossos pecados na cruz. O preciosíssimo sangue do Senhor lava os nossos pecados. Isso é razão de nossa alegria. É porque a gente se confessa, né, com frequência, então a gente se acostuma com a coisa. A gente acha que está tudo, é normal. Né? A gente se acostuma com os dons que Deus nos deu. E por isso a gente não dá graças, a gente não se alegra tanto com as celebrações nas quais nós celebramos estes mistérios. Então isso é a Páscoa, isso é a Páscoa. Veja, Maria Madalena aqui, né, ela teve essa experiência de ter algo tirado dela ali, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena amava muito o Senhor. Né? Veja, e como ela chora, né, porque roubaram o corpo do Senhor, é o que ela pensa. Né? Ela vê 2 anjos, né, que sempre que os anjos aparecem na Sagrada Escritura, né, sempre é uma coisa assim impressionante, porque é de fato, né, quando o anjo aparece. Por isso que o anjo, quando aparece, ele já diz, não tenhais medo, fique tranquilo. Né? Primeira coisa que o anjo faz. Né? Mas olha, a reação dela, ela trata os anjos como se fossem 2 pessoas normais. Por quê? Porque ela não se importa mais com as criaturas. Ela tem o foco no Cristo. Veja, Maria Madalena, o que é dito de Maria Madalena na Sagrada Escritura? No Evangelho de São Lucas, capítulo 8, é dito que Jesus expulsou 7 demônios dela. Que significa, né? Os padres da igreja sempre entenderam que esses 7 demônios significam 7 pecados capitais. Então, veja, não é que ela era prostituta, né? Que às vezes se pensa isso, mas significa, esses 7 demônios significa que ela levava uma vida, né, realmente como aquela do filho pródigo, entende? Ela levava uma vida como aquela do filho pródigo, né, pecando nos 7 pecados capitais. Ou seja, os 7 pecados capitais tinham ali, né, ela como sua escrava. E o Senhor a libertou disso. Ou seja, sinal de que era apegada às criaturas. Sinal de que era apegada às criaturas. Mas veja como é impressionante que depois de tão grande purificação que o Senhor realiza nesta mulher, ela vê os anjos, as criaturas, podemos dizer, as criaturas mais belas que Deus fez, né? Claro, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo,
não entram aqui, né, mas estamos falando, né, veja, dentre as criaturas, né, nós temos ali os minerais, as plantas, os animais, o ser humano, os anjos. E eu ponho os anjos assim bem em cima. São seres impressionantes. Mas ela não se surpreende mais, ela não se surpreende com isso. Porque o foco dela é o Cristo, é o seu amor ao Cristo. Tão grande é a purificação que o Senhor realiza nela. Por isso que ela também, veja que no seu choro, na sua lamentação, ela também acaba que não reconhece Jesus. Veja que nós podemos passar por isso também, né? Quando nós passamos pelo luto, pela dor, né? Pelos alguns sofrimentos na nossa vida, às vezes nós estamos também tão focados, né, naquilo que nós perdemos, naquilo que nós, né, ali na nossa dor, que a nossa vista fica como que turva. A gente não enxerga, né, mais nada. A gente não, às vezes não reconhece nem o Cristo no outro. Ela pensa que ele é o jardineiro. Veja que, claro, por exemplo, o luto faz parte da nossa vida, né? Mas nós católicos jamais podemos passar pelo luto sem a esperança da ressurreição. Nós católicos jamais podemos passar pelo luto sem a esperança de encontrar os nossos entes queridos no céu novamente, né? Por isso que eu sempre digo, né, que Deus nos livre das saudades eternas, né? Que Deus nos livre das saudades eternas, porque se as saudades forem eternas, significa que um foi para o inferno e outro foi para o céu, né? Então, que as saudades não sejam eternas, que elas sejam passageiras. Por quê? Porque você gostando ou não de ouvir isso, meu irmão, minha irmã, vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora. E nós esperamos, né? Essa é uma grande novidade para as pessoas do século XXI, né? Que as pessoas morrem, parece que isso é uma grande novidade, né? Porque o mundo, né, aquele inimigo da alma, né, essa estrutura de pecado vai tentando fazer com que as pessoas não pensem nessa realidade. Não vamos pensar na morte não, padre, que atrai. Isso é superstição, viu? Isso é superstição, né? Mas veja, vai chegar a nossa hora. E qual deve ser a nossa esperança? Encontrar, não, o principal é ver Deus face a face no céu, né? Mas também nossa esperança, né, de reencontrar os nossos entes queridos no céu. Nós desejamos que eles estejam no céu. A gente não pode desejar que ninguém esteja no inferno, né? Apesar do inferno não estar vazio, né? O Senhor mesmo diz lá no capítulo 13 de São Mateus, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele, então não está vazio, né? Pode o teólogo moderno aí espernear o tanto que ele quiser, está na Bíblia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo falou, então não está vazio. Ah, mas eu gostaria. Você pode gostar o que você quiser, desejar o que você quiser, mas a palavra de Deus diz isso: o inferno não está vazio. São muitos os que entram por ele, e o Senhor diz para nós: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Então veja, nós devemos, né, passar pelo luto, pela dor, pelo sofrimento, sempre com essa esperança no céu, né? Não é que, veja, isso não vai livrar-nos do choro, isso não vai nos livrar da dor, do sofrimento, né, de sentir saudade, de qualquer hora dessa você lembrar da pessoa e chorar. Isso não vai nos livrar disso, mas a gente precisa passar por esse momento sempre acompanhados da nossa fé, da nossa esperança, e ir transformando esta dor do luto que nós sentimos, por exemplo, em amor, através da oração, rezando a Santa Missa, oferecendo a Santa Missa pela alma daquela pessoa que já passou, que já se foi, né? Talvez oferecendo algum jejum, né? Uma penitência por aquela alma. Isso aí quase, eu acho que isso é bem incomum, né? Acho que quase ninguém faz isso. As pessoas oferecem oração, mas a parte da penitência, quando é para, né, pegar no couro mesmo, aí isso aí já é mais difícil, né? Aí realmente eu penso que alguém que faz isso é porque realmente tem muita fé e tem muito amor, né? Alguém que faz penitência, oferece um sacrifício. Hoje, essa sexta-feira, eu vou fazer jejum, mesmo não sendo obrigatório, eu vou fazer jejum por fulano que já faleceu, né? Nessa quarta-feira, completou 1 ano de falecimento, vou fazer um jejum pela alma dele. Normalmente as pessoas mandam rezar a missa. Tem alguns que mandam rezar a missa e nem vai na missa, né? Ainda tem isso, né? Mas essa parte de, né, colocar na nossa carne, né, doer, né, na nossa pele
Aí essa parte, eu acho que isso aí já é mais incomum. Pode ser que aconteça, não duvido que aconteça. Tem sempre almas muito piedosas por aí, muito mais piedosas do que eu, inclusive, né? Eu sei porque eu já vi, né? Mas, né, veja aí que isso é mais incomum. Mas veja, transformar a dor em amor. É assim que nós passamos pelo luto, né? Maria Madalena aqui está, né, com os seus olhos turvos. Ela não enxerga bem, ela não vê bem, porque no seu choro, né, está concentrada muitas vezes ali mais em si mesmo, mais naquilo que perdeu, né, mais naquilo que perdeu. E assim acontece muitas vezes, a gente percebe isso, às vezes quando a gente vai celebrar as exéquias, né, às vezes a pessoa está muito concentrada naquilo que perdeu, lógico, faz parte, mas é preciso passar por tudo isso com fé e esperança. Com fé e esperança. Chora, não tem problema, né? Eu mesmo já chorei muito, né? Num luto que passei. Meus paroquianos me viram chorar, inclusive, né? A morte de uma paroquiana minha, né? Foi uma coisa assim, acho que eles nunca tinham visto, né? Chora, faz parte, né? Mas sempre com essa esperança, né? Sempre com essa esperança, isso é muito importante. Veja, essa é a razão da nossa alegria pascal. Porque se o Cristo ressuscitou, então realmente, se o Cristo não ressuscitou, então realmente acabou tudo ali, né? Então vamos embora para casa e é isso aí, né? Mas é a nossa alegria, essa é a razão. Por isso os anjos perguntam: por que choras? Jesus pergunta: por que choras? Né? E essa é uma pergunta importante de fato. Pelo que você chora? Né? Pelo que você chora? Pelo que você lamenta? Né? Porque normalmente isto é algo especial para você, é algo importante para você. Você chora pelos seus pecados, né? Você chora os seus pecados, às vezes que você ofendeu a Deus, né? Padre, mas eu já me confessei, já fui perdoado. Sim, 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 certo, ótimo, né? Mas às vezes você lembra do pecado, aí o que você faz? Você chora os pecados, agradece a Deus o perdão, a misericórdia dele, ou fica no remorso, né? Como que eu fui capaz disso? Como que eu, o grande eu, tão bom eu, fiz isso? Isso é o remorso, né? Isso é o remorso. Isso é a armadilha do demônio, para ficar prender a gente lá no passado, né? No remorso eu fico olhando para mim mesmo, como que eu fiz isso? Mas logo mas eu sou tão bom, como que eu fiz tal coisa? E a pessoa fica ali naquela armadilha, olhando para si mesmo. É preciso que nós choremos os nossos pecados, olhando para onde? Olhando para a cruz. Olhamos para a cruz, vemos ali as consequências dos nossos pecados, mas também a grande misericórdia e o amor de Deus. Olhando para a cruz, nós choramos os nossos pecados, mas confiamos na grande misericórdia de Deus, na manifestação do seu amor por nós. Confiamos na sua vitória, que se manifesta na ressurreição. Então, por que choras? Né? Às vezes a gente chora porque alguém falou mal da gente, ou porque alguém fez algo mal contra a gente, ou porque perdemos alguma coisa, né? Enfim, a gente precisa pensar, né, realmente, quais são as coisas que realmente importam para nós, que mais importam para nós, né? Enfim, o Senhor diz, exclama: Maria, a chama pelo nome, né? E ela então, veja, Cristo chama ela para a intimidade de fato, né? Chamar pelo nome, chamar a pessoa pelo nome, conhecer a pessoa assim. Não é simplesmente o jardineiro, né? Não é simplesmente mulher, ei, mulher, não, Maria. Aí tem uma, né? Muda tudo isso, tudo muda, né? Com o simples pronunciado nome da pessoa. Indica essa relação, indica essa proximidade, né? Eu não conheço o nome de boa parte dos que estão aqui, né? Mas a partir do momento que eu olho para alguém, né, a pessoa me reconheceu, eu falo assim: fulano, nossa, o padre lembra de mim, né? Olha só, parece que o padre lembra de mim, né? Às vezes a gente passa por isso, nós padres, né? Veja, assim também, se alguém, né, conhecido seu, né, chama pelo nome, é assim. Veja, esse chamar pelo nome indica essa proximidade, né? E o Senhor diz, né, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Aqui tem uma coisinha teológica interessante, né? Meu Pai. Por que ele diz meu Pai? Porque ele é filho de Deus por natureza, né? Ele é filho de Deus por natureza. Então, ele
ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? E por que depois ele diz vosso Pai? Porque nós participamos dessa filiação pelo batismo, a grande graça do batismo. Deus é nosso Pai, porque o próprio Cristo nos comunica essa vida divina. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, transforma os homens em filhos de Deus. Aquele Cordeiro lá do Antigo Testamento, de Êxodo 20, salvava os filhos de Israel. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não simplesmente salva os filhos de Israel, ele transforma os homens em filhos de Deus. A todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. São João diz, e nós o somos. Essa é a grande alegria. Meu Deus e vosso Deus, essa relação também da natureza humana, né, de Jesus, né, que é o seu Deus e também o nosso Deus, né. Então Maria Madalena vai com alegria anunciar aos discípulos, né, é a chamada apóstola dos apóstolos. Veja, esse é um termo usado pelos padres da igreja, né, então é uma coisa antiga, né. Veja, às vezes as pessoas acusam, né, a igreja de ser, né, machista e um monte de ista por aí, né? Mas veja, os padres da igreja, lá nos primeiros séculos, chamavam Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Quer dizer que ela era maior que os apóstolos? Não. Na hierarquia não era, né? Os apóstolos são as colunas da igreja. É através deles, da sucessão apostólica, que nos vêm os sacramentos, né? Mas nada impede que Deus envie alguém para anunciar-lhes a ressurreição. Veja que nos nossos tempos, esse termo, ele veio mais à tona por quê? Por conta de uma espécie de teologia feminista. Então a gente tem que exaltar a mulher aqui, olha só, Maria Madalena anunciou para os apóstolos, que é para, né, fazer esse meio de campo com o feminismo, o que é uma bobagem, né? O que é uma bobagem. A mulher sempre teve seu lugar na igreja, que o diga Nossa Senhora, né? Enfim, o maior santo da nossa igreja, não é um santo, é uma santa, é Nossa Senhora, né? E depois é São José, né? Os maiores santos da nossa igreja, uma dona de casa, mãe de família, e um pai de família, trabalhador, né? Não é um sacerdote, não é um monge, não é um franciscano, alguém de uma congregação, não, né? Os maiores santos da nossa igreja é um pai e uma mãe, uma dona de casa e um homem que cuida da sua casa. Veja, né, a santidade nunca foi uma questão de estado de vida, não, preciso ser padre para ser santo. E a igreja nunca disse isso, inclusive. E a igreja nunca ensinou isso, né? Mas no nosso tempo tudo é questão de discussão, tudo é debate, né, desnecessário. A igreja nunca desmereceu as mulheres, mas no nosso tempo pegam figuras como Maria Madalena para dizer, está vendo aqui, ó, Madalena anunciou aos apóstolos, eles duvidaram dela, e por aí vai, né? Todos os debates desnecessários, né? Porque o que importa, né, o que importa realmente é que Cristo ressuscitou. Esta é a nossa fé, esta é a nossa fé. Renovem, pois, o sentimento de pertença a essa paróquia, porque celebrar o padroeiro é renovar o sentimento de pertença à paróquia, à comunidade, né? Este é o nosso protetor, né? Padroeiro significa isso, é o nosso protetor, e eu recorro a esse protetor, né? Vocês me viram, né, sempre recorrendo à Nossa Senhora da Natividade, é a minha padroeira, né? Então eu preciso recorrer a esse protetor também, né? E ele, né, que é o protetor de todo esse território paroquial, né, vem em nosso auxílio, nas dores, nas dificuldades, né, e vem também participar, né, nos dar a verdadeira alegria pascal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.